Nós temos aqui a participação direta lá da Argentina. Os argentinos, hermanos, né? Os primos participando. Homenagem à família. Né? A mãe da Ashley participando aqui conosco, a sua irmã, a Carol e a Mirta, né? Isso. Olha, um beijo pra vocês aí. Manda um beijo lá pra elas lá. Um besito. Aí, agora de novo. Um besito, Deus los bendiga. Então nós estávamos falando aqui, antes de a gente sair para o intervalo, essa questão das dificuldades, né, que o Ministério traz. E a gente sabe que muitas pessoas, né, eu estava até falando que às vezes as pessoas olham para vocês sentados aí, ou para a gente apresentando o programa aqui, e pensam assim, a vida desse cara aí deve ser fácil, né, ou deve ser parente do pastor Márcio, né, pensa que a gente tem algum motivo assim, mais tranquilo, mais ameno, para a gente estar aqui. E só a gente sabe, né, como é que foi a caminhada para a gente chegar até aqui. Até o Rony estava comentando que a Ashley parece que para estar aqui você está trabalhando, é isso? Estou trabalhando. Tipo assim, ninguém banca nada hoje, atualmente. Você não é filho de rico, não? Achei que você era filho de rico. Sou do pai. Sou do pai. Aí sim, mas não, meu Deus, nada a ver. Assim, se tivesse que falar da minha história passada desde criança... Assim, ninguém daria nada. É só assim, o Pai mesmo, o nosso real, verdadeiro Pai celestial que Ele sustenta tudo, porque desde a minha infância. Assim, eu acho que muitas pessoas poderiam se identificar, acontece muito isso atualmente, assim, de carência de pai, mãe tendo que sustentar e tudo, aquela coisa, muito. Mas assim você vê como Deus é fiel. Sim. Meu Deus, como, assim, estando mesmo aqui, é um presente de Deus. É o meu Pai Celestial que me trouxe para o Seminário Carisma, eu nem conhecia. Então, assim, Deus te levanta, Deus te faz saber quem Ele sonhou que você tinha que ser. E Ele realmente, como diz a palavra, que todas as coisas antigas para trás ficam. Tipo assim... Talvez você que está assistindo pode se identificar que não depende da sua família, não depende de nada, não depende de quem você é aqui na Terra. Porque o sonho que Deus, Ele quando Ele te planejou, quando Ele te criou, Ele estava olhando tudo. Ele estava olhando tudo, passo por passo, cada projeto, os sonhos dEle, os projetos dEle. Então, assim, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com quanto dinheiro que você tem, nada. Eu aqui estou trabalhando, estou estudando. Como é que é essa questão de conciliar trabalho com o seminário? Sei lá que dá para fazer isso. E daí a gente fala assim, mas eu vou sair da minha cidade para estudar, e aí eu vou ter que trabalhar, será que eu vou dar conta? Né? A pessoa pensa, eu vou lá para o seminário, ter aquele tanto de livro para ler, aquela carga de leitura pesada, né? E aula todo dia, e aí tem prova, e como é que é? É correria. Eu acho assim que Deus... É correria. Ótimo. Porque não tem como. Mas assim, eu acho que Deus deu a capacidade a cada um de fazê-lo. É impressionante. Você acorda cedo, sem dormir, dormindo pouco, 5 horas por dia, sei lá. Às vezes menos. Sem vontade de acordar, mas glória a Deus. Deixa eu só te interromper um pouquinho, a gente tem uma participação por telefone. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Darcy. Tudo bem, dona Darcy? Tudo bem. Então tá jóia. A senhora tá falando baixinho, tem como falar um pouquinho mais alto? É porque eu fiz uma cirurgia. Entendi. Então você já vai recebendo aí cura em nome de Jesus, viu? Restauração sobre a sua vida. Mas pode falar, dona Darcy. Eu quero participar, porque principalmente eu quero pedir oração, né? Pra restabelecer mais rápido, porque tem que ficar uns 5 dias de molho. Entendi. E não posso ir nem na igreja. Tá, jóia. Dona Darcy, nós vamos estar aqui orando por você, viu? Amém. Deus te abençoe e um bom dia para a senhora aí. Bom dia. Então você está vendo, né? A dona Darcy está aí com essa dificuldade, né? De ter feito uma cirurgia, né? E tudo mais. Mas volta aí, Ashley, pode continuar o seu relato aí das suas labutas, do seu ardor, ela né? parou aí. A Vanessa já leu esse texto aqui tão inspirador para nós, né? Quer dizer, abraçar o ministério significa o quê? Ser lançado dentro de uma fornalha para ser tratado por Deus, né? Mas aí você vai se conhecendo. Você, gente, às vezes não se conhece. Você vai se conhecendo realmente como você é humanamente.
Mas Deus vai transformando. Tem um pastor que eu gosto muito dele, que ele fala que a gente se supõe, mas Deus nos conhece. Né? Deus nos conhece, Deus sabe quem a gente é. E aí, assim, a gente vê os exemplos bíblicos, né? Porque até os homens, né, que a gente lê a Bíblia deles, que foram homens inspirados pelo Espírito de Deus e que escreveram, né, por meio do Espírito a Bíblia, não tiveram a vida fácil. Né? Que nem o exemplo de José mesmo. José... Menino. Meu Deus! Né? Quando José teve o seu sonho, eu acho engraçado isso, né? Porque a gente está falando de jovens que mudaram a história. Quando José teve o sonho, né, aqueles 2 sonhos, o primeiro de ver, né, as espigas se curvando, depois as estrelas se curvando, ele tinha 17 anos. Adolescente. Então ele era muito novo. Né? E olha quantas coisas José não passou por causa do sonho que Deus não plantou no coração dele. Vini. Isso até é algo porque muitas pessoas desistem muito fácil. Era isso que eu ia falar. Começa... Não, isso é tão sério, porque as pessoas, elas te pressionam a desistir. Quando as coisas começam a ficar ruins, elas te pressionam, elas querem que você desista. Adriano, você já passou por isso? Já passei por isso, meu irmão. Perseguição, inveja. Perseguição, inveja. Você com essa voz sua, eloquente, brilhante. Vini, dentro da própria família, sabe? Então isso é fato. Servir a Jesus é um ato de renúncia mesmo, sabe? E focar, ter um alvo e seguir avante. Porque fácil não é. Só Deus sabe a luta, né? As intempéries que a gente passa para servir a Jesus. Não é fácil, não. Você teve muita gente pedindo para você desistir, Thiago? Vini, no último ano que as pessoas me mandavam embora de Palmas, vai embora. Vai embora. Só que quando você tem uma direção, você tem convicção de que você está no lugar que Deus te plantou, não adianta. Hoje que todo mundo fala, fica, eu tenho a direção de ir embora. Eu sei que é tempo de ir embora. Então, é do contra? Não, não é do contra. A voz do povo não é a voz de Deus? É a voz do povo, não é a voz de Deus, não é do contra. Quando a gente tem uma direção, as pessoas dificilmente elas vão te apoiar quando a coisa está ruim. Quando a coisa está ruim, elas querem se ver livre de você. Afinal, você, entre aspas, é um problema agora. Né? Então, vai embora, que ir embora vai resolver. Como se vir embora fosse resolver todos os problemas que a gente estava passando na época. E não é. Agora, marcar a história, só marca a história quem é diferente dos demais. Tem se você for igual a todo mundo, você vai marcar a história. Tem alguns ex-alunos participando aqui com a gente. Aqui, ó. O Edmilson, vocês lembram do Edmilson que tocava no Fé Brasil? Sim. O Edmilson está aqui falando que ele se casou, depois que ele formou em 2007. Ele voltou para a Bahia, serviu ao Senhor por um tempo no Ministério Fé Brasil, mas hoje ele está no Espírito Santo, ele continua no ministério, Deus tem usado de várias maneiras, né? E ele está aqui mandando um abraço para todo mundo aqui. Legal. Também tem o Halley de Fortaleza, lembra do Halley? O Halley também está participando com a gente aqui. Ei, Halley, maravilha, meu filho. Saudade. Tá mandando um abraço aqui para todo mundo, tá acompanhando aqui pela internet, mandou um beijo para os amigos Rony e Vanessa, obrigado por você ter me mencionado aqui no e-mail, querido. Jesus te abençoe ricamente. Halley, mas não é cometa não, né? Não é cometa não. E ele falou que está adicionando as músicas do Cristo Vivo nas rádios lá em Fortaleza. Muito obrigado, viu? Deus abençoe ricamente. Obrigado por você ter me mencionado aqui também, viu, Halley? No e-mail, por ser seu amigo do peito, tão querido. Né? Mas são colegas queridos que, né, fizeram parte da nossa vida. Eu tenho uma história assim, muito particular, né? Que é a questão de quando fui vir para cá, o falecimento do meu pai. Eu estava com 18 anos e eu cheguei em Belo Horizonte no dia 15 de fevereiro de 2003 e no dia 30 de janeiro de 2003 meu pai veio a falecer num acidente de carro. E essa questão de desestimular, de você falar, não vai, vixe, quantas vezes eu não ouvi isso, né? E até esses dias para trás eu estava no Facebook, olhando o Facebook e tal, e aí uma das pessoas que estudaram junto comigo postaram umas fotos assim, daquela época, né, que eu ainda estudava. Vanessa, você viu, né, Vanessa? Misericórdia. As fotos tudo magrinho, cabeludo. Só cabeludo. Mas não. Deixa o Espírito Santo só te usar aqui. Né? Mas a gente passa por isso. A gente passa, são muitos, né? Muita gente desestimulando. Eu só queria assim, quando você começou a dar aula, pastor Rony, teve muita gente querendo fazer você parar, assim, desestimulando você, Vanessa, teve muita gente querendo desestimular você? Nas aulas até que eu não tive muitas pessoas desestimulando não, porque para mim a opinião que pesa é dos meus pais.
e eles apoiaram. Inclusive, falando de superar, a minha primeira aula que eu dei Quando no Carisma... Quando você começou a dar aula no Carisma? Comecei em 2009, em fevereiro, em março. Eu formei em 2008. E você formou logo em seguida, isso, então já... E quando me chamaram para dar aula, eu estava num bom emprego, que foi o meu melhor emprego até então, ganhando o meu melhor salário até então, tinha comprado meu primeiro carrinho, estava com proposta de promoção na empresa, e eu tive que pedir para sair da empresa para obedecer o chamado. A minha mãe tinha acabado de ter um infarto, estava internada, correndo o risco de abrir o peito dela, e eu tinha que ir para Criciúma dar aula, 2 matérias distintas, hermenêutica, que é super difícil, fundamentos da fé. Eu tive 1 semana para me preparar para tudo, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, academicamente. Então só um momentinho, Rony, tem uma participação pelo telefone. Bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? É o Vander que está falando? Tudo bem, Vander? Tudo bem, graças a Deus. Então tá joia. Pastor, primeiramente quero parabenizar aí o programa, que o tema abordado é muito interessante. Sempre que posso, eu tento acompanhar o programa Bate-Papo. Tem acrescentado muito na minha vida. Obrigado, Vander. E o seguinte, eu estava pensando sobre esse tema aí que vocês falaram, a questão do compromisso, a questão de abrir mão. Eu queria só dar uma opinião seguinte. Naturalmente, a gente tende a enxergar as coisas de Deus como coisas palpáveis. Por quê? Porque tudo que a gente consegue ver, tudo que a gente consegue materializar, de certa forma, fica mais fácil da gente encarar, da gente tocar para frente e tal. E a obra do Senhor, muitas vezes, a maioria das coisas a gente não consegue ver. A gente não tem dimensão do quão grande da diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas. Então, realmente, às vezes fica muito difícil abrir mão. Porque, como a Vanessa disse, abrir mão do carro, abrir mão do trabalho, da faculdade, isso tudo a gente pode ver. Isso tudo a gente consegue dimensionar o futuro, a gente consegue dimensionar tudo que isso pode trazer de bom para a nossa vida. E, no caso, na obra do Senhor, de certa forma, a gente não consegue visualizar. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa mente ainda está um pouco condicionado às coisas do mundo. Porque aquilo que é bom é aquilo que a gente consegue ver, aquilo que foi de experiência positiva para a pessoa. E se realmente a gente não abrir mão, não se lançar de cabeça, sem medo do que pode ou não acontecer, para fazer algo para o Senhor, fica difícil. A gente vai vivendo um evangelho, digamos assim, morno, e a gente vai protelando talvez uma grande obra que Deus tem para fazer na nossa vida pelo medo e pela incerteza do que Ele pode fazer. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então, eu queria contribuir com a minha opinião, dizendo que, realmente, para a gente fazer as coisas para o Senhor, é necessário abrir mão, é necessário tomar coragem, se lançar nos braços do Senhor e estar disposto ou disposta a viver aquilo que Ele tem, que pode não ser aquilo que nós temos como nosso pensamento. Ótimo, brilhante sua participação, Vander. Muito obrigado, viu? Amém. Deus te abençoe. É assim, ele foi muito feliz, né? Muito preciso na participação. Concluindo, então, o que eu estava falando dentro do que ele disse, coragem. E aí volta aquele período do deserto. Se eu não tivesse passado pelos desertos que eu conheci Deus, o Deus da provisão, nesse momento da decisão de ir servir o Senhor, eu não teria coragem. Mas como eu conheci Deus lá, eu sabia que era o mesmo Deus que ia manter minha mãe viva, ia curar minha mãe, ia me sustentar lá dando aula e tudo ia dar certo. Como diz o pastor Léo, no final tudo dá certo. Eu me lembro de momentos que, já aqui em Belo Horizonte, né, depois, e aí eu não trabalhei, que eu trabalhava antes, né, mas quando eu vim, eu decidi ficar, né, de tempo integral. Poderia ter feito como a Ashley, mas, né, eu estudava de manhã e dedicava o resto do dia às atividades da igreja e tudo mais. Mas chegavam alguns momentos assim que, por morar fora e nunca ter tido essa habilidade de administrar o dinheiro, morando fora, aquela coisa toda, chegava no final do mês e não tinha dinheiro para comer. E aí ligava para minha mãe e falava assim: ô mãe... Aquela voz menipidão. Então, com essa história. Manda um dinheirinho aí, mãe. Né? E às vezes a minha mãe estava lá apertada também, né? Vivendo uma outra realidade, né? Sem a provisão agora do trabalho do meu pai. E eu lembro que já tinha dias de eu entrar na padaria para querer comprar aqueles pãozinhos com creme assim, né? Que custava 25 centavos e não ter os 25 centavos na mão para comprar. Mas o que me sustentava aqui era a certeza de que eu tinha uma palavra do Senhor. Eu tinha uma ordem do Senhor, eu tinha um direcionado do Senhor, né? É aí que entra a pergunta que você fez, a questão das aulas. Para mim, no início foi muito difícil. Eu comecei a dar aula em 2010. A primeira turma me recebeu super bem e tal. Aí, quando eu fui para a segunda turma, os alunos não me receberam.
E para mim foi um choque de pessoas falarem assim que eu estava ali porque eu era esposa do Léo. E eu fui muito, eu chorei muito. E aí Deus usou uma pessoa para falar. Falou, não se importa para o que estão dizendo para você, porque eu te coloquei ali. Então eu acho que é essa certeza que nos mantém de pé.